tema da aula é Thought Process, mas no português é processo de pensamento. Então o que é que eu quero aqui? Eu quero estimular esse processo de pensamento de vocês durante uma mão. Como é que vocês estão pensando, detalhe a detalhe, pré-flop, sobre o seu range, sobre o range do adversário, qual size você escolhe por quê, qual range você tá mirando, enfim, eu quero ver como é que tá o processo de pensamento de vocês, os motivos que vocês estão encontrando para fazer tal jogada ou não fazer, como é que vai ser. Eu pedi para vocês pegarem cada um uma mão que chegasse até o river, então vai ser uma vez de cada. Eu vou fazer perguntas para você sobre várias coisas aleatórias, então, por exemplo, aqui eu posso perguntar, qual seria o range que você chovaria pré-flop? Qual seria o range que você abre aqui? Você se betaria quais mãos aqui, quais você daria check? Então, a cada mão eu vou vendo detalhes ali, que eu vou achar legal para perguntar para vocês, e eu quero que vocês vão me explicando, não fiquem com medo de errar, de falar besteira, isso é normal, a hora de errar é aqui. Quando for a vez do jogador em questão, ele vai falar, mas depois que ele falar, os outros podem tirar dúvida também. Vamos de pouquinho em pouquinho, acho que vai ser bem produtivo, então para isso eu preciso da participação de vocês. Vamos então aqui nessa primeira mão do Joker Poke, o hijack entrou de limp aqui, né, o Small completou. Saulo, primeiro eu queria que você falasse como é que você acha mais ou menos o range do hijack aqui. Cara, é um range bem ruim, né? Primeiro, ele deve ter alguns brother aí de algum naipe, né? Tá limpando pra irritar, pra conseguir extrair alguma coisa no flop. Você acha que ele vai ter mãos do topo do range dele aí, mãos muito fortes, dando limp? Alguns normalmente têm as eyes, né? Mas nosso field em geral ele não tem, eu tô. Então você acha que ele vai ter mais mãos que querem ver um flop ali barato? Broadway, Sim, sim. suíte de connectors, Uhum. às vezes um Isso. parzinho. Algum pazinho que ele não sabe jogar. Muitos caras eles fazem com Ás e Valete, por exemplo, eles não sabem jogar. Eu já vi muitas vezes eles fazendo limp com Ás e Valete, eles não sabem jogar. Ou eles chovam, ou eles limpam, ou eles fazem um size muito alto. Eles não têm um padrão, né? Tá, agora a gente já meio que teve uma ideia sobre o range do hijack. Eu acho que eu concordo com você que a maioria das mãos que ele vai ter vão ser mãos médias, fracas, que ele tá querendo ver o flop barato. Sobre o range do Sim. small, o que é que você acha? O range dele é bem capado também, né? Na qual ficou bem barato para ele completar ali, e ele vê um flop bem barato. As mãos fortes ele daria raise, a maioria das vezes. Sim, ele squeeze, ele dá um squeezezinho, uma mão mais forte, mais rei, aí ele provavelmente dava um raise. Eu acredito que ele tá bem capado aí, alguns brothers também, alguns. Qualquer mão aí ele vai completar para ver o flop. Tá, então a gente concluiu que tanto o hijack quanto o small tem ranges mais amplos, principalmente o small, né? Nunca vai ter uma mão muito forte, vai ter mãos médias fracas. Hijack também, apesar de não ter um range tão amplo quanto o small, vai ter a maioria das mãos não muito fortes. A gente tem 20 blind, já tem 600 no pot. Como é que você decidiu entre o check, o raise, o shove? Por que você escolheu o check? Então, eu olhando a mão depois, até mandei, né, justamente essa, que eu dei uma revisada nela. Provavelmente eu chovaria essa mão, sem sombra de dúvida, por ser uma mão que eu provavelmente vou estar na frente dos dois. É uma mão que flopa bem, é um As-5 Connect, né? Tanto sequência, tanto flush. Então, o certo seria chovar. O meu check aí foi bem imprudente, assim, da minha parte, vendo depois a mão. Eu deixei os dois ver o flop, na qual eles poderiam hitar. Provavelmente eu perderia a mão. Não necessariamente você perderia a mão, porque você tem uma mão que tem uma equidade legal. Só Sim, que sim. você dividir a equidade contra duas pessoas não é muito bom. Então, digamos aqui que mesmo com os ranges muito amplos deles dois, você com esse AD5 suited, você vai ter no máximo, tipo assim, uns 40% de equidade. Aí o outro vai ter 30 e poucos, o outro 20 e alguma coisa, entendeu? Então você nunca tá muito Uhum. absoluto. E como a gente concluiu que o range dos dois são bem amplos, a gente tem uma fold act muito grande. Você olha pro tamanho do pote, já tem 600 fichas, você tem 3.000 para trás. Tipo, é 20% do seu stack. É bem relevante, ainda mais quando você sabe que tem uma fold act gigante. Então o que é Sim. que mais vai acontecer aqui? Você chovar, passou, vai recolher. Então esse erro aqui é com certeza falta de foco. Então eu fui te perguntando aqui depois e você foi me falando exatamente tudo certinho. Acho que o range do cara é um range médio para fraco, o outro também, Uhum. não tem mãos muito fortes. Tudo isso a gente conclui o quê? Que a maioria das vezes você chovando, você vai recolher esse pot. Vamos pro pós-flop, vamos lá. O cara saiu donk betando, né? Então depois que a gente analisa isso tudo, a gente sabe que o range dele é muito grande. Ele sai betando no Ás Rei 2 tipo, é bem comum, né? Nunca esperaria isso. Nossa mão agora ela vira um bluff catcher mesmo, né? Sim, Tem sim. um top pair não tão Uhum. forte, mas a gente não sabe muito sobre o range dele. Sempre que a gente joga de versus um range de limp, a gente nunca tem muita noção do que o cara pode ter, né? Porque é um range tão grande que a gente já não sabe direito o que é que ele deu limp, o que é que ele vai sair betando. Aqui não tem outra Sim, coisa a fazer que não seja da call, né? O Ice 5 já era pra ter chovado. Imagina o Ice Valete e o Ice 10, né? São monstros que você não teria no seu range. Então aqui é sim, até uma sim. coisa boa de você analisar. Esse cara aqui, ele dando limp, ele Sim. nunca tem Ice, nunca tem Rei, nunca tem Ice Rei. Então as mãos mais sortes que ele pode ter é o quê? Um 2-2, um Rei 2 e um Sim. Ice 2. Então vamos jogando de Bluff Cat. Ele betou mais um aqui. Ele aqui, o que é que ele pode ter ainda de Bluff? Alguns brother aí, né, que acertou um 4, até um 2, né, um 2 pior.
quando ele tem algum par, ele pode ter algum tipo de valor de showdown, então não necessariamente é uma mão de blefe. As mãos de blefe que ele pode mais 10 ter de aqui... valete, essas brothers, valete 10, dama valete, um valete 10, flush draw, flush draw. esse tipo de mão, e ele pode ter mãos mais fortes ainda, né? Então a gente já tem que abrir o olho, porém ele fez um size não tão alto, a gente precisa de 25% de equidade, a gente ainda tem a broca, a gente ainda tem o out do 5, é um call bem tranquilo ainda, né? E aqui a gente hitou nossos dois pares, quando ele dá check, tipo, é uma carta bem ruim, né? Qualquer coisa que ele tenha que não seja flush e sequência é uma carta horrível, ele completa a sequência pra gente, completa flush, então provavelmente ele vai dar check lá com todas as mãos dele que não seja flush ou sequência, né? Sim, se ele tivesse flush, possivelmente ele teria dado mais uma ou ter chovado no river. Então, o que é que a gente conclui? Que provavelmente a gente tá ganhando essa mão que a gente tem valor aqui, né? A única mão que a gente perderia seria o Ice Rei, o Ice Eyes, o Rei Rei, que provavelmente ele não tem por causa do pré-flop, um flush ou sequência. Um Ice 3, né? Se ele Flush tivesse. ou sequência que também a gente acredita que ele não tem tanto. A gente tem um valor, claro, valor bet aqui e não tem outra opção a não ser chove, né? Qual seria seu range de open aqui, Vitor? Acho que esse aí seria a borda, né? 10 e 8, 9 e 8 e as brodas de cima, né? Todas daí. Acho que essa é a primeira mão que eu abriria suited. 8-7 suited, você não abriria? Ah, 8-7 sim. 8-7, 7-6. 7-6 acho que é a borda, né? E Broadway's off? Fileira do Vala, né? Rei Vala, Rei Dama só. Dama Vala acho que eu não abro, não. E qual a X off? A X, o Ice 10, Ice 10 off. Parzinho, vai abrir todos, vai deixar de abrir algum? Para aí eu tenho que abrir todos, né? Deep assim eu abro todos, tranquilo. Sim, tá bem ok esse range que você falou, principalmente deep assim, né? À medida que for ficando menos deep, a gente começa a cortar algum desses suited connects, começa a cortar alguns parzinhos e começa a adicionar mais mãos com blockers, né? À medida que for ficando mais deep ainda do que isso, vai ter que cortar o Rei Vala off, vai ter que cortar o Ice 10 off talvez, e priorizar as mãos suited. É legal também você sempre estar presente ali na mesa, vendo o que é que tá rolando. Então, tipo assim, às vezes você vê que a mesa tá muito fácil, são vários fishes que você já conhece, principalmente o Big Blind, se for aquele fishzão que você já tem marcado ali. Você tem que abusar do raise sim pra jogar contra ele, porque isso vai maximizar muito seu EV no pós-flop. Mais uma vez, ter esse range já ajustado como de forma padrão, e a depender da mesa ali, você fazer um ajuste pra mais ou pra menos. Como é que você enxerga esse donkey bet aqui? Eu acho que vai depender muito do vilão, mas eu imaginei aí como podia ter um flush draw, alguns valete que o cara quis beta baixo, um dama 9, rei dama talvez. Mais uma vez é um range que a gente imagina ali, mas a gente não tem muita certeza. De fato, nossa mão é um segundo par, não tem tanto valor, então não tem outra opção. Se fosse valete, eu acho que já seria suficiente pra gente dar raise, mas o 8 não. Principalmente porque a gente não fecha ação, né? Ainda tem um hijack lá pra falar. Então, vamos de call aqui de boa. Depois que ele dá check, né, parece que ele pode ter o valete, parece que ele pode ter um draw ali que não continuou. Eu imaginei que se ele tivesse o flush draw, provavelmente ele continuaria betando. Então eu coloquei praticamente só em valete o range dele. Pode ser. Porque as brocas teria bastante dama nas brocas que ele estaria betando também. A dama, se ele tivesse, ele betaria outra, né, provavelmente. O hijack ainda pode ter tudo, né? Eu diria que é um pouco difícil ele ter mãos muito fortes, porque ele poderia dar raise, né? E fora que a tribet dele foi um clique, né? Então parece que ele tem uma mão média pra fraca também, né? Se rumo de check e reavaliar. Dobrou 8. E aqui? O que é que você pensou? Aqui eu tenho que betar, porque eu acho que o hijack com certeza não tem nada. Se ele tivesse uma dama ou um valete, ele teria betado ali no turn. E o Big Blind tem algumas mãos que eu costumo extrair, como o próprio valete, né? Que foi o que eu tava mirando. Então a gente vai mirar no valete, do Big Blind, que é o cara que mais tem valete. Qual é o size que o valete paga, será? Eu fui pra size alto, pra meio que polarizar a minha mão. Quais seriam as mãos de possível blefe que você teria aí chegando aí? Flush draw, um rei 10 e rei 10, né? O flush draw, o rei 10, tipo, se eu tivesse um backdoor, né? Um rei de espadas ou rei 10 de copa. Sim. Então, de fato, tem mãos que é raro que você poderia estar blefando, né? Aí você escolheu o size 262. Isso aqui não é um size alto. Tipo assim, eu diria que o valete aqui, ele pode pagar muito mais que isso. Eu fiquei com medo de betar mais alto e o valete não pagar, não sei. Pensa comigo uma coisa. Ele deu um cold call num tribet, beleza que foi um tribet click, que não é aquele tribet, mas ele deu um cold call ali que já é uma jogada um pouco incomum. Saiu betando muito pequeno flop. Você já tem que abrir o olho, galera, que isso é jogada típica de recreativo, de fish, de jogador que não conhece, não entende muito da matemática do jogo. É o cara que vai olhar lá o par dele, a mão dele é relativamente forte, e vai querer pagar pra ver a sua. Principalmente quando foi uma mão que nem teve tanta
tantas streets, nem teve tantos bets muito altos, não vai machucar o stack dele em quase nada, early game, você já tem que ter essa noção sobre o perfil do cara no river. E aí você vai Entendi. pensar sobre o seu range, como você falou, você vai ter bleffs disponíveis aqui. Você falou que ia polarizar, beleza. A mão que ele tem pra pagar é o valete. Se você fizer aqui pot ou fazer 500 e ele foldar, não tem problema, porque você tá se beneficiando quando você estiver blefando, sabe? Quando você tiver seu flush draw e estiver fazendo isso, você tá se beneficiando. Nesse caso que você tem um 8, que é a mão muito forte, você tem que fazer um size muito alto pra mirar esse valete. Ah, e se eu tivesse aqui um valete 10? Aí você faria um size um pouco menor, porque aí você tá mirando o quê? Só mãos mais fracas que o valete 10. Seriam valetes mais fracos, que seriam, sei lá, um side 7 da vida, um Ice 3 da vida. Mas nesse caso que você tem a mão muito forte, você tem que mirar só a parte muito forte e caprichar no size. É onde tá o maior EV, galera. Eu sempre falo pra vocês, o maior EV tá nos value bets. É você chegar aqui e fazer 500 fichas, o cara pagar lá. Você vai ganhar o dobro. Em blinds, olha o quanto é isso. O blind tá 40. Você vai fazer 500, você vai ganhar mais de 10 blinds, tá ligado? Isso no seu EV, no longo prazo, é muito relevante. Então esse rei valete aqui, ele não ia foldar de jeito nenhum pra 500. Mas uma coisa legal de pensar, ele deu cold call no tribet que foi pequeno, mas contra o open do TG, um tribet do hijack, então talvez ele nem tenha todos os valetes aqui no range. Pode só ser que ele folde um valete 5, valete 6. Então, ele vai estar mais concentrado muitas vezes em ter valetes fortes, como rei valete, valete 10, valete 9, que são monstros que não vão foldar de jeito nenhum. E aí, Gui? E aí? Por que você não tribetou esse AD-Rei? Então, mano, esse cara é um regzinho bem bom. Eu já joguei muito contra ele. E T do City Goal. Aí eu decidi fletar. É o City Goal de 180. Você falou que ele é um regular bom, né? E eu também não queria me envolver também num pote muito grande assim. A mão é off, sabe? Aí eu decidi fletar só. Tá, é bem claro que essa mão com certeza é um tribet sempre, se for um spot que não tem a ICM, né? Por ter o ICM, de vez em quando ela se encaixa num flat, algum tipo de mão assim. Só que você sabe que ele é um regular, então provavelmente ele vai estar abrindo bastante mão aqui. Por mais que ele não seja o chip leader, ele é o segundo em fichas, então ele vai estar abrindo bastante mãos aqui, né? Então nosso Ice Rei, beleza, que vai ter algumas mãos que normalmente jogaria de tribet ou chove, que a gente não vai poder fazer isso. Mas o Ice Rei com certeza é forte o suficiente. Ah, mas eu não quero me envolver. Qual é a saída pra isso? Dar all-in direto. Não quer tributar pra que ele pague lá com dama valete suited, valete 10 suited, mas a gente pode chovar. Ah, chovar 33 blinds. É realmente incomum, mas nesse caso com Ice Rei faz muito sentido, porque a gente vai recolher a maioria das vezes essas 5.000 fichas, que vai ter um EV legal. Não quer dizer que você jogando de call, você não tá se arriscando, porque você vai estar jogando fora de posição, muitas vezes vai bater algum tipo de board que você pode fazer por exemplo, um top pair, ele faz 2 pares, ele faz trinca, e você pode ser eliminado de qualquer jeito. Então, muitas vezes, você chovar pré-flop é menos arriscado do que dar call. Então, vai ter algumas mãos sim que a gente vai ter que chovar. Eu diria que aqui seria o As Dama, As Rei, 9-9, 10-10, Vala-Vala. E aí eu fletaria o 8-8, fletaria o As Valete e o Dama-Dama eu já daria tribet mesmo. Talvez o As Rei suited dê pra dar tribet, mas acho que eu recomendaria só o Dama-Dama mais mesmo. Depois que a gente dá call, parece que realmente a gente tem um valor claro aqui, né? Nosso Ice Rei tá bem escondido, o cara tem todos os ases piores, o cara tem valete, o cara tem rei, dama, tem flush draws. Então você deu raise meio que por isso, né? Mas aí, ó, tudo aquilo que a gente tinha falado de se arriscar, aqui a gente já tá construindo um pot, que muita chance da gente ir ao em turn ou river quando ele pagar. Então, às vezes ele vai ter as 6, às vezes ele vai ter as valete, às vezes ele vai ter 6-6. Então, também aqui a gente tá correndo risco. Não quero dizer que o raise é ruim, pelo contrário, o raise é bom, mas só mostrando que não é porque a gente tá fletando que a gente não tá se arriscando. Aí como jogada é isso mesmo. Gostei do size, mais uma vez. Relativamente alto, a gente continua extraindo o valor de ice, continua extraindo o valor de... também, né? Exato, ele pode ter rei valete de copas, dama valete de copas, que vai sempre pagar. Acho que dava até pra ser um pouquinho menor, pelo fato de ser mesa final e seu range naturalmente ser muito forte se você dando raise, e talvez ele comece a foldar algum ice aí. Então fazer uns 10.000, 9.000 ali, você garante um pouco mais. Ah, é o reg bom. Olha a jogada do cara. Isso aqui que ele pagou, não era pra ele foldar turn. Fácil. Talvez flop. Eu diria que eu foldaria flop. Seu range dando check raise no ace high, assim, você teria algum... Pensa algum blefe que você teria no flop aí. Me fala aí. Teria algum? Os flush draws só, eu acho. Você ia dar check raise de flush draw. No ace high, na FT com 2 caras menor. Você tá dando flat de ace rei do big? Você vai dar check call, você vai dar check call. Então você não tem você tem 0 ou pouquíssimos bleffs no flop. Então ele deveria foldar essa mão no flop, depois com certeza no turn, mais ainda no river. E aí tipo você vê que é um reg, tipo, ou a mão que o cara jogou. Então ele tá cometendo um erro grave. Só favorece ainda mais você chovar e você não ficar nessa de tô com medo de jogar contra o reg. Mas beleza, vamos indo aqui.
Arcanjo. 9-8 suited com certeza um flat aqui. Apesar de já estar no stack meio chato, o 9-8 suited ainda é ok. Qual seria a última mão suited que você pagaria? Última mão suited que eu pagaria, eu acho que seria no máximo aí um 8-7 suited. Acho que tipo 6-7, 6-5 já seria muito ruim. Acho que tá ok sim esse range. Todos os X suited a gente pode pagar aqui. Rei 8 suited dá pra pagar ainda. Algumas Brothers Off dá. Algumas dessas dá pra usar como tribet também. Mais deep eu uso esse 9-8 suited pra tribet, mas 23 blinds efetivo aí é. Quando ele sai beta, a gente tem um call bem claro. Mas se ele desse check, você jogaria como? Eu acho que eu jogaria de check behind pra realizar, porque eu tô contra 2, né? Eu não quero betar pra tomar um check raise e foldar meu backdoor e as 2 pontas. Perfeito, é exatamente isso. Se fosse muito mais deep, a gente poderia betar, porque se a gente tomasse raise, a gente conseguiria pagar, a gente teria uma mão com potencial de fazer nuts, que se beneficia muito, né, de estar mais deep. Nesse caso aqui, seria uma tragédia a gente betar e aí, tipo assim, o NP chovar o small da raise, porque a gente tem 2 pontas com backdoor de flush, mas é até umas 2 pontas fake, né, porque o Ice Dama segue pra cima, seria uma tragédia, então com certeza seria dar check, a gente tem que dar check pra realizar. Agora a gente acertou um flush draw, ele ainda betou baixinho, tá muito sonho aqui pra gente, né, barato? Você consegue me falar qual é a equidade que a gente tem no mínimo aqui nesse turn? As 4 cartas das 2 pontas, né? Flush draw são 9, 8 com 9, 17, aí Calma. 15 outs, né? 30%. Então, no mínimo 30% a gente tem. E a gente precisa de 19. É um call bem claro. Chovar não tem porquê, ainda tem várias mãos fortes lá. Vamos jogar em posição tranquilo. E aí acertamos, só ser feliz.